A vitória é nossa. E todos sejam bem-vindos nessa noite ainda de pé. Abra sua Bíblia no Salmo de número 101. Glórias e honra seja dado ao nome do nosso Deus eternamente. Estamos felizes com a presença de todos os irmãos que aqui chegaram nessa noite. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez através da gloriosa e santa palavra e que nós venhamos aprender um pouco mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos muito felizes com a presença de cada pessoa, né? Eu tenho visto aí o irmão Moisés, que aceitou Jesus recentemente, está aqui com a gente, está firme nos cultos. Que Deus te abençoe. Também a irmã Ellen, e também a irmã a Ellen, Kellen, a Kellen também, que está firme, né? Está aí trazendo um rapaz junto com ela. Que Deus abençoe e que cada irmão que tem recebido a Cristo possa permanecer firme. Feliz com a presença do nosso irmão missionário Paulo Sérgio, sua esposa Beth, que estão de volta. Estavam fazendo aí uma viagem. E é baiano também? Vai para a Bahia também. Aqui, esse aqui está indo para a Bahia direto agora, né? Na beira da praia também. Mas é isso aí, tem que tirar um descanso, porque aí a pessoa ficar o ano inteiro, né, trabalhando, é muito bom dar uma saída e ficar uns dias fora, refrescando aí a cabeça. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 101, versículo 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, até o versículo 8. Salmo de número 1 diz assim, o primeiro versículo, quem encontrou diga amém. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a obra daquele que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, pedindo a Tuas mãos poderosas, que o Senhor estenda ainda sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus toma direção nesta palavra, e fala ao profundo do coração do teu povo, da tua igreja, de cada pessoa que nos ouve nesse momento. Senhor, tu és fiel, tu és maravilhoso, a tua fidelidade dura para sempre. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida? Por isso, abra dos bons tesouros do céu e agraceia-nos nessa noite com a tua bênção maior, a bênção que desce do alto. Abençoa cada coração e conforta cada coração e traz, meu Deus, o despertamento no coração da igreja, e que cada um possa ouvir e entender a tua palavra, compreendendo e guardando-a no coração, e assim, Pai, seremos felizes e andaremos pelos seus retos caminhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar com a igreja de Cristo esse momento tão especial que é num culto de ensino, que nós temos a oportunidade de estar reunido com nossos irmãos, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra direcionada aos nossos corações ainda nessa noite,
e que o Senhor possa falar segundo a necessidade de cada pessoa. A Bíblia vem nos falando aqui sobre um salmo conhecido como um salmo de Davi. Davi, nós sabemos que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que foi chamado, foi perseguido, foi provado, mas foi aprovado pelo Senhor. Porque Davi, em todas as batalhas que ele saía, Deus lhe dava vitória. Davi sempre foi um grande vencedor. Agora esse salmo aqui, segundo algumas buscas que a gente vai fazendo, a gente percebe que ele não foi escrito quando Davi assumiu o trono, mas tudo indica que esse salmo foi escrito quando Davi reinou em Jerusalém, porque Davi reinou em Hebrom por alguns anos, só depois então ele foi reinar em Jerusalém. E a Bíblia nos diz, tudo indica que quando ele traz a arca para Jerusalém, que ele estabelece o lugar onde a arca estaria fixada, ele fala com Deus aqui nesse salmo. Davi está dizendo ao Senhor: cantarei misericórdia e juízo a ti, Senhor, cantarei. Ele está prometendo ao Senhor buscar o Senhor com lealdade. Davi nesse salmo ele está dizendo: Senhor, eu não quero compactuar com aqueles que se desviam, e aqueles que agem de engano não vão ficar no meu palácio, não vão ficar na minha casa. Aquele que fala mal do irmão, não estando diante dele, esse também não ficará na minha casa. E aqueles que são inimigos, esses devem ser destruídos, para que não venham prevalecer contra a bondade e a fidelidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós falarmos sobre fidelidade, queridos e amados irmãos, é algo que está ficando escasso nos dias de hoje. Falar sobre fidelidade, porque não nada mais, a fidelidade quer dizer lealdade. Quando a gente confia em alguém, quando alguém é fiel, nós adquirimos nessa pessoa confiança. Pessoa leal, ela tem de outra pessoa confiança, de uma para com a outra. Mas o contrário de lealdade, de fidelidade, é traição, é engano, é mentira. E é o que mais tem acontecido na atualidade de hoje. Pessoas que na frente são uma coisa, quando viram as costas são desleal ao seu companheiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, o salmista, quando ele prometeu no seu reinado ser fiel a Deus, andar na presença de Deus, e Davi reinou por 40 anos. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero fazer o meu melhor, eu quero andar com aqueles que falam a verdade, com aqueles que vivem a verdade. Eu não quero compactuar com os mentirosos, com os enganadores, com aqueles que usam de engano. Então ele vai dizer: aqueles que usam de engano não ficarão na minha casa. A igreja do Senhor precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiel ao nosso Senhor em primeiro lugar. Devemos ser fiel ao nosso ministério. Devemos ser fiel à nossa família, devemos ser fiel aos nossos filhos, devemos ser fiel aos nossos companheiros de ministério, devemos ser fiel uns aos outros, porque isso nos trará grandes benefícios, para que nós então possamos ser alcançados pela graça e pela grandiosa misericórdia de Deus. Porque um lugar onde não existe fidelidade, um lugar onde não existe fidelidade, também não há confiança. E Davi estava disposto a reinar com aqueles que verdadeiramente eram verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nós sabemos que o Egito sempre destacou e foi uma potência, tanto como na política, como na área militar. Existia um exército na cidade de Tebas. Isso está registrado em Jeremias 46, 25, Ezequiel 30, do 14 ao 16. Deus vai falar sobre essa cidade chamada Tebas.
existia ali, eles eram do Egito, mas esse povo, eles tinham uma capacidade de guerrear de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Eram 3.000 homens, mas não havia exército que suportavam esses 3.000 homens quando eles se preparavam para a batalha. Mas sabe por quê que todos temiam a eles? Eles tinham um pacto entre eles de fidelidade. Ninguém arreda o pé, ninguém fala mal do outro, e se o outro cair, nós vamos levantar. Então nós vamos unir as nossas espadas, os nossos escudos, de forma que eles se tornaram uma potência muito grande naquela antiguidade. A igreja que vence é a igreja que é fiel um ao outro. A igreja que vence é uma igreja que está unida, não só na palavra, mas nas atitudes. Meus queridos e amados irmãos, o próprio Jesus veio falando que um reino que se divide, ele não vai prosperar, e uma casa dividida, ela vai se desfazer. É por isso que a igreja hoje tem caminhado com dificuldade, é a falta de fidelidade, porque muitos já esqueceram o sentido e a ação que se deve fazer quando se fala fidelidade. Somente através do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele exército do inimigo foi vencido. Porque a última palavra quem dá é Deus. A última palavra vem do Senhor. O homem pode dizer que acabou, que não tem mais jeito, que o seu ministério está encerrado, mas a última palavra vem do céu. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para ti, que quem te escolheu não foi o homem, quem te chamou não foi qualquer um, quem te chamou foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Ele requer de cada um de nós, cada ministro, cada obreiro, cada membro, que nós sejamos fiel a Deus. Um povo unido jamais será vencido. Mas também Davi disse: olha, aquele que agir de engano, aquele que falar mal do seu próximo, está no versículo de número 4, 5, aquele que murmura do seu próximo, às escondidas eu destruirei. Aquele que olhar com olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Sabe o que é isso aqui, irmão? Quem murmura, quem fala mal do seu próximo às escondidas, nas costas, ele arrebenta um exército. Tem pessoas que não estão agindo com fidelidade nem lealdade. São pessoas que estão tecendo e destruindo a obra de Deus. São pessoas que estão queimando, tentando queimar o seu ministério, dizendo que você é isso, que você é aquilo. Aonde é que estão a fidelidade dessas pessoas? As pessoas antigamente se reuniam para orar. A igreja primitiva crescia porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham uma verdade que carregavam no coração deles, de levarem a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo havia enchido eles de graça. E aonde eles estavam, em qualquer que era o país, ele falava na língua daquela pátria, porque o Espírito Santo lhe capacitou ali em Pentecoste. E a partir daquele dia aquela igreja se acrescentava e crescia. Mas eles eram leais, eles eram fiéis. Meus queridos e amados irmãos, seja verdadeiro, seja fiel, seja leal, porque Deus tudo vê. Mas aqui é Davi dizendo que não aceitaria suborno, não aceitaria esse tipo de gente com ele. Mas aqui também Davi representa o próprio Deus, dizendo que aquele que age de engano não vai ficar na casa do Senhor. Deus vai confundir essas pessoas. Deus falou fortemente aos nossos corações nesse dia, dizendo: eu vou confundir os inimigos, vou desbaratar os vossos inimigos. Eles vão entrar por um caminho, mas terão que sair por 7. Quem toca em ti, toca em Deus. Quem tocar em ti, está tocando em Deus. Nunca julgue ninguém pela aparência. Nunca olhe uma pessoa pela aparência.
porque Deus é quem capacita e Deus olha o coração dessa pessoa. A Bíblia é clara, ela diz que nós devemos ser fiel, mas se todavia nós formos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si próprio. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus quer que cada um de nós venhamos permanecer fiel, porque no versículo de número 6 a Bíblia está dizendo o seguinte: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e os que andam no caminho reto, esse me servirá. Davi está dizendo aqui o seguinte: os olhos do Senhor, os meus olhos estarão sobre os fiéis. Davi está dizendo: eu quero andar somente com homens de verdade. Aqui comigo não vai ter meio termo, vai servir a Deus, vai ser leal, ou para mim não serve. Para mim eu vou descartar. Para que se assentem comigo, e os que andam comigo no caminho reto, esse me servirá. Ou seja, Davi está dizendo: aquele que é justo, aquele que é piedoso, aquele que não é murmurador, aquele que não fala mal do próximo, aquele que é verdadeiro, aquele que é leal, aquele que ama, esse aí estará comigo, morará no meu palácio, estará comigo na minha casa. Mas todos os tipos de pessoa que dizem ser crente, mas são verdadeiros demônios investidos de ovelha, esses então não servirão aqui na minha casa. Esses eu quero bem distante de mim, porque, meus irmãos, pastor que apacenta lobo terão as suas ovelhas devoradas, mas nesse lugar a graça e o cajado e a mão de Deus está entrando, e se houver lobo, ele vai sair em disparada, porque aqui é lugar de ovelha. Fidelidade é algo que deve estar na nossa vida, no nosso coração. Mas só vai haver fidelidade se houver fé. A fé é o fruto da fé. E o fruto da fé pode se esclarecer ele aqui como as obras do Espírito. E os frutos da fé é o que? Amor, fidelidade, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, paz, gozo, principalmente fidelidade. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que andam no Espírito, ele está dizendo: esse anda segundo a fé, esse é fiel, esse é verdadeiro, esse vive, e os frutos do amor são esse: é amor, fidelidade, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, bondade, paz, gozo. Se você tem percebido na vida de alguém frutos contrários a esse aqui, indica que essa pessoa não é de Deus, que essa pessoa ela só está usando o nome de Deus em vão, porque na verdade ela está sendo usada pelo próprio inimigo para desfazer as obras que o Senhor tem realizado na face da terra. Ele é aquele que destrói o obreiro iniciante, ele é aquele que mata a fé do jovem que acabou de chegar na igreja, ele é aquele que critica o irmão, ele é aquele que aponta o pastor, ele é aquele que fala mal do companheiro e do seu próximo. Esse não serve para andar aqui nesse exército Ebenezer. Aqui só vai andar no exército Ebenezer homens e mulheres corajosos, que faz um pacto de lealdade, primeiro com Jesus e também com cada um dos seus próximos. Lealdade é o que está faltando. Pessoas que vão aconselhar alguém e depois saem contando a vida da pessoa que ele aconselhou, porque abriu o coração para eles, conta para todo mundo. Isso é lealdade? Não. Estão matando as vidas, matando as pessoas.
Pessoas que chegam dentro da simplicidade de outras pessoas e sugam o que ela tem, e quando descobre alguma falha daquela pessoa, aponta e sai falando para A e para B, mas quando está na frente, abraça e a paz do Senhor, Jesus te ama, mas nas costas está agindo contrariamente. Isso é demônio, isso é legião, e Jesus nessa noite vai queimar esse demônio. Esse espírito maligno vai ter que sair. O Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo que lá no céu só entra crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Lá não tem lugar para lobo, lá não tem lugar para mercenário, lá não tem lugar para o falso profeta, lá não tem lugar para quem não professa a verdade e segue a verdade. Que tipo de lealdade e fidelidade é essa? Que na frente do irmão Paulo eu sou o amigo dele, quando eu viro as costas eu falo mal do meu irmão. Que tipo de exército é esse que está entre si e entre grupos, entre partidos divididos dentro da igreja? Cada um tem um partido, cada um professa uma condição de pensamento da forma que acha. Esse é o meu conceito, essa é a minha forma, é assim que eu acho. Meu irmão, nós não achamos nada, é tudo conforme a palavra de Deus nos orienta. Vamos andar pela palavra, vamos viver pela palavra, porque assim nós vamos desfrutar das bênçãos e das maravilhas de Deus. Desperta tu que dorme, acorda nessa noite, porque Jeová está dizendo que ele vai começar a balançar, e só vai ficar de pé aquele que é crente verdadeiro e fiel. Então o princípio da fidelidade é a fé. É um ato de fé. Hebreus capítulo 11, 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Todos que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe e que Ele é o Deus que recompensa. Meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, quem vai lhe recompensar é Deus. Quem vai te dar vitória nessa jornada é o Senhor. Ei, você não está numa corrida não, você está numa jornada. Então vai devagar. Jornada, ninguém recebe prêmio por chegar primeiro. É aquele que permanece na jornada que vai ser recompensado. Não importa se alguém está mais na frente, você atrás ou no meio, é o último da fila. Deus de Israel está liberando uma bênção profética sobre a tua vida, sobre o teu ministério, mas você precisa crer e dizer: Deus está comigo e Ele é a minha fé e Ele vai me abençoar. Não precisa prejudicar ninguém, não precisa sujar o nome de ninguém para que você suba um degrau. É necessário ser fiel, permanecer na posição, porque ele diz que aquele que se exalta ele abate, mas aquele que se humilha ele vai exaltar no tempo certo. Te prepara, porque ele vai lhe exaltar no tempo certo. Aleluia. Mas isso é fidelidade. E se nós olharmos no livro de Gênesis 22, do 2 ao 3, nós vamos encontrar e perceber alguém muito fiel a Deus. Porque a Bíblia diz que esse moço aqui saiu de uma cidade idólatra, dos caldeus. Ele sai do meio da sua parentela dentro de uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, ele anda e passa 25 anos para obter e tomar posse da promessa. Eu não sei, meu querido e amado irmão, como foi que Deus te chamou. Isso também não importa para mim, porque é algo particular seu. Talvez alguns foram chamados num leito, outros foram chamados ainda estando embriagado, outros estavam jogados na sarjeta quando Deus estendeu a mão usando alguém. Isso não importa, o importante é que Deus te chamou e te fez uma promessa. Eu não sei quanto tempo você está guardando essa promessa. Talvez já passaram-se 1 ano, 2 anos,
5 anos, mas a Bíblia diz que pela fidelidade de Abraão, ele aguarda por 25 anos, e agora a promessa vem, Isaac nasce, ele está feliz, está satisfeito, rapaz bonito, robusto, mas naquela noite, o próprio Deus que lhe abençoou diz: eu quero que tu vá a terras de Moriá, e lá procure um monte, sacrifica para mim o teu filho, porque eu estou pedindo em sacrifício o teu filho. Oh, aleluia, fidelidade estamos falando nessa noite. É o moço Abraão, já de cabeça branca, já bem velho, ele pega o seu filho Isaac, pega 2 moços, arruma os animais e segue rumo à caminhada, pega a lenha para o holocausto, aleluia. E a Bíblia diz que chegando ao pé do monte, ele olha para os seus moços e, acreditando em Deus, tem que ter fé e acreditar que Deus existe, ele diz: ficai-vos aqui, porque iremos no monte, mas retornaremos. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele vai subindo o monte. Agora o coração dele recebe mais uma punhalada, porque o teu filho olha para ele e diz: pai, aqui está a lenha, mas cadê o holocausto, pai? Ele olha para o seu filho e diz: Deus proverá para ti, para mim, o holocausto. E a Bíblia diz que lá chega, coloca Isaac em cima daquelas pedras, daquele altar, e quando ele vai queimar, cortar o menino com o cutelo, a Bíblia diz que a voz do céu brada e diz: não faça isso, Abraão, eu já sei que tu és fiel. Aleluia. Tem gente vendendo a fidelidade por nada, tem gente trocando amizade por qualquer coisa, tem gente negando a fé por nada de valor, coisa supérflua, coisas que não valem nada. Meu irmão, seja crente, não venda, não negue a fé, não engane o seu irmão, seja fiel. A Bíblia então diz que agora Abraão, lá está o cordeiro para o holocausto. E Deus diz: vou te engrandecer, tu serás conhecido. Nós somos descendência de Abraão. Quem é descendente de Abraão aqui dá um glória. Homem de fé, homem leal, homem competente. Aleluia, o Senhor está procurando, principalmente, queridos, dentro das igrejas, homens e mulheres de valor, jovens de valor, pessoas que verdadeiramente não abrem mão da fé, que não negam Jesus por nada. Então nós vimos aqui mais uma situação onde alguém era fiel de verdade. Primeira Samuel 18, do versículo 3 ao versículo 4. A Bíblia diz que um moço que nós estamos falando no salmo aqui, Davi, ele é ungido a rei para substituir Saul. Jessé vai à casa, Samuel vai à casa de Jessé. Chegando lá, passa-se todos os filhos, e ele diz: não tem mais ninguém? Tem um menor. Porque Davi estava no curral das ovelhas rejeitadas. Porque havia um curral bonito, com ovelhas boas, que ficava, quando todo mundo chegava, já via ali. Mas Davi ficava num pasto distante, cuidando das ovelhas com defeitos. Aí ele disse: ainda tem um. Ele diz: então não assentaremos à mesa até que ele chegue. E a Bíblia diz que então Davi chegou e ele foi ungido. E por causa dessa situação ele é perseguido por Saul. Saul persegue, quer a morte de Davi de qualquer maneira. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Tem gente tentando, quer ver a sua morte, quer ver o seu fim de qualquer maneira. Pessoas que até batem nas suas costas, pessoas que até te cumprimentam, até comem na tua mesa, mas são desleais, são infiéis. E esse tipo de pessoa não merece estar com você. Porque você ajudar quem é fraco, quem está caído é uma coisa. Agora você trabalhar com pessoas que são traidoras não dá. Não dá, é melhor você se afastar desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente não vai te levar a lugar nenhum. Aquele tipo de pessoa que logo chega e começa uma conversa, e logo quando você vê ele já está falando da vida de alguém, manda ele embora da sua casa. Manda essa maldição sair da sua casa, da sua vida. E vai dizendo para ele: se tu veio aqui para falar de alguém, vai embora, porque eu não quero essa maldição sobre a minha
minha vida. Eu sirvo um Deus vivo. Mas esse tipo de gente quer matar a fé das pessoas. Saul já havia sido rejeitado, mas sabe por que eles perseguem? É porque eles já foram rejeitados por Deus. Eles já não tem mais nada que atrai ninguém quer estar com eles. Então, por eles não ter nada de atração na vida deles mais, os dons já foram tirados. A vida dele, ele é um tição que já foi queimado. Está só o tição agora, não tem mais fogo. Então, como Saul também queria matar Davi, a Bíblia diz que Davi faz uma aliança de fidelidade com um moço chamado Jonatas, que é filho de Saul. Ele chega, os dois, Jonatas amou muito a Davi, e eles fazem uma aliança, faz um trato de fidelidade, mas não é um trato de boca para fora, entenda que eu estou falando, é de alma. Aí ele olha para Davi e diz: meu pai quer lhe matar, mas eu quero ser o seu amigo, eu gosto de você, eu também gosto muito de você, Jonatas. E a Bíblia diz que então Jonatas, como um apontamento da sua fidelidade, despojou da sua capa. Está no capítulo de 1 Samuel 18, do 3 ao 4. Olha só: e Jonatas despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também a sua veste, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Ele deu tudo o que ele tinha. Isso é fidelidade. Não é fidelidade de qualquer maneira, não é lealdade fingida, não, é coisa de verdade. Porque amigo não é aquele que está na sua porta todo dia, amigo é aquele que te ama. Amigo não é aquele que todos os dias te arrudeia, porque tem muita gente que chega próximo da gente, sabe para quê? Para ver se nós vamos falhar, se vamos errar, para nos condenar depois. Tem pessoas que estão mais interessadas naquilo que você faz para elas, e o dia que você não tiver mais nada para oferecer para elas, elas não vão mais se olhar. Tem gente desse jeito, mas com Jonatas e Davi foi diferente. A aliança foi de verdade, de forma que Jonatas morreu. Agora a Bíblia vai dizer que então ele morre, mas fica uma aliança. José é um exemplo de fidelidade. Aquele menino, filho de Raquel, que quando tem o seu outro irmão Benjamim, ela morre no parto. Era o menino que Jacó amava, e fez uma túnica de várias cores para ele, que não gostava daquilo que era errado que os seus irmãos faziam, e quando ele via seus irmãos errar, ele dizia só a verdade ao seu pai, e aquilo lhe causou ódio no coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que numa noite Deus dá uma visão a José, e ele vê molhos que se inclinavam ao molho dele, e quando ele, sem muito entendimento, conta aquilo na mesa pela manhã, os irmãos enchem mais ainda o coração de ira. Mas a Bíblia diz que o seu pai guardou aquele negócio no coração, porque sabia o que ele estava dizendo. Uma certa feita, o seu pai manda que ele vá ver onde estavam os seus irmãos. Quando ele chega em Siquém, eles não estão mais lá, mas já tinha ido a Dotã. Quando ele vai prosseguindo a viagem para ver o que os irmãos estavam fazendo, quando ele se aparece de longe, seus irmãos olham e dizem: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. O dia que nós deixarmos de sonhar, nós não teremos mais motivo para viver. É os teus sonhos que te faz lutar todos os dias para vencer. Não importa se alguém olha e diz: lá vem o crente santão, lá vem um sonhador, aquele que conta, que sonha isso, que sonha aquilo, que viu isso, que viu aquilo, que Deus abriu uma porta, que Deus entregou uma chave, que Deus fez isso. Só quer ser o profeta. Ele não quer ser o profeta, ele é o profeta. Ele não quer sonhar, e não é sonho de barriga cheia, não, é porque ele tem dom de Deus. Então a Bíblia diz que os seus irmãos pegam ele, vende ele, joga na cova, mas ele não nega a sua fé. Vende ele para os amalequitas que ia passando, e ele vai embora.
Chega lá, ele é comprado por um moço chamado Potifar. Potifar leva ele a serviço dele, só que a casa de Potifar muda, porque quando José põe a mão na casa de Potifar e começa a organizar o jardim, a casa, tudo fica em perfeito estado. A bênção do Senhor era na vida de José. Por causa de quê? Fidelidade. Só que o inimigo nunca está satisfeito, não é verdade? A mulher do seu senhor, olhando aquele jovem bonito, disse assim: é hoje. Se arrumou toda, se organizou toda, se perfumou toda, tomou banho de essências e diz: é hoje que eu vou ficar com esse jovem. A Bíblia diz que então ela segura nele e diz: eu sou a sua senhora, deita-te comigo. O Senhor não está aqui, ninguém vai saber disso. Ele diz: sai de mim de pecar contra o meu Senhor. Não posso ser infiel contra o meu Deus, e nem tampouco contra o meu Senhor, o meu patrão. A Bíblia diz que por causa disso, ela arranca as vestes dele, amarra, ele sai correndo nu, e ela começa a fazer um alvoroço. É isso que o infiel faz. Ele quer mostrar a sua vergonha. Ele quer mostrar e falar que aquilo que você fez, mesmo você não fazendo. E então quando chega, ela faz o cenário e diz: olha, tentou me abusar, tentou ficar comigo. Então que a Bíblia diz que José, por causa daquilo, foi parar no cárcere. Talvez hoje você está vivendo situações por algo que você não fez. Talvez hoje você está passando por situações de algo que você não cometeu, mas você foi lançado nesse cárcere. Mas fica tranquilo, porque lá no cárcere Deus usa quem é fiel também. Aonde não importa o lugar, irmão, porque quem é fiel não depende de lugar para que a bênção de Deus se manifeste. Não é o lugar que faz, aleluia, o obreiro, é o obreiro que faz o lugar. Ei, a Bíblia diz que Elias era da cidade de Tisbe, uma pequena cidade, e Tisbe Elias não ficou conhecido por causa de Tisbe, mas foi Tisbe que ficou conhecida por causa de Elias. Então é o profeta que faz o lugar, é o homem de Deus que marca a nação por onde ele passa. E nessa noite Deus está dizendo aqui: se tu fores fiel a Deus, e se tu andares nos caminhos retos do Senhor, então tu vai comer do melhor dessa terra, e Deus será glorificado na tua vida. José, homem e moço fiel a Deus. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, em Hebreus 11, 24, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele decidiu ser fiel. Aonde é que Moisés estava? No palácio. Tinha tudo do bom e do melhor. Mandava e desmandava. Mas dentro dele havia uma promessa que ardia no seu coração. Havia uma voz que falava com ele. E ele sabia que assim como José foi para o Egito, também Deus prometia levantar um príncipe que libertaria o povo da escravidão. E já havia há mais de 400 anos o povo estava por ali. Então a Bíblia diz que Moisés então se compromete a ser fiel a Deus para resgatar ao povo que estava preso. Ele fica 40 anos lá no Egito. Ele ficou, formou, foi ensinado, depois vai para o deserto, fica com seu sogro Jetro, casa-se lá mais 40 anos, mas quando está para completar os 40 anos, a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe aparece numa sarça ardente, enquanto ele apacentava o rebanho. A Bíblia diz que a sarça queimava, mas não se consumia. O grande mistério de Deus estava lá.
E o Senhor Deus do céu e da terra não precisa de microfone e não precisa de megas templo para se anunciar a alguém. É no monte que ele estava, chamado Horebe. Então ele está naquele monte. A Bíblia diz que Deus olha e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando, a terra é santa, Moisés. É por causa da tua fidelidade, porque tu negou e rejeitou aquilo que o Egito lhe oferecia, tu serás libertador do meu povo. Te prepara, Moisés, te prepara, Moisés. E todo o processo aconteceu, o mar se abriu e eles caminharam a terra seca. Isso é o Deus que nós servimos. Quem está servindo esse Deus, levanta a mão e dá um glória, diga: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser? Vale a pena ser? Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Davi, quando era perseguido por Saul, ele formou um grande exército num lugar chamado Adulão. E ali havia uma caverna, e ali ele levantou um grande exército de homens problemáticos, endividados, mas que foram homens que se tornaram os valentes de Davi. Quando Davi chegava com os seus valentes, não havia quem pudesse resistir. 30 valentes, mas entre os 30 destacam-se pelo menos 3. E o nome do primeiro é Bessebete. Bessebete era um homem que de uma forma extraordinária, 800 homens ficava pouco para ele. E por que não falar de Eleazar? Homem fiel e íntegro ao seu Senhor, chamado Davi. A Bíblia diz que aquele Eleazar era um homem tão cheio da graça que quando ele lutou com uma grande batalha, a espada colou na mão. Ele não conseguia abrir a mão, não tinha quem parava ele. Quando terminou a batalha sangrenta, está aquele moço chamado Eleazar, os exércitos de Davi, os valentes de Davi, e aquele homem não conseguia abrir a mão. Mas por que não falar de Samar, que também se propôs em lutar por fidelidade? Todos correram, mas havia um campo de lentilha. Os filisteus vieram para tomar o campo de lentilha. A Bíblia diz que esse valente de Davi, ele se propõe no meio do campo de lentilha e diz: aqui não, aqui ninguém vai tocar na lentilha. E a Bíblia diz que ele lutou e venceu todos os filisteus. Sabe o que é isso, meu amado e querido irmão? Tem crente que se truvejar, ele já correu. Tem crente que quando ele ouve falar alguma coisa na igreja, ele escandaliza, vai embora. Mas crente de verdade não é do pé. Ele é fiel ao Senhor Deus de Israel. Seja fiel a Deus. Que tipo de fidelidade é essa? Eu sou do Ministério Ebenezer, e quando qualquer coisinha acontece, não, já sou do fulano de tal, do ciclano de tal. Isso não é fidelidade. Fidelidade se reconhece com o passar do tempo. É que a gente vai percebendo pessoas que nunca nos deixaram, pessoas que sempre no momento bom, no momento ruim, está sempre do nosso lado, ainda que são tidos como pessoas que não têm um bom conhecimento e não são nenhum teólogo. Deus não precisa de teólogo para que a obra seja feita. Deus precisa de homens e mulheres fiéis ao Senhor, do coração cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eu sei que muitos podem olhar esse ministério e até desprezar, mas eles não sabem quem é o general que está na frente dele. Eu sei que muitos até podem ter olhado e dito: não faça, sai de lá, lá não é o seu lugar. Eles não sabem a graça e a unção que Jesus derrama neste lugar, e que Deus vai levantar ainda homens e mulheres para fazer uma grande obra nesse lugar. Aleluia. Fidelidade. Esses 3 moços fez algo tremendo. Davi, um grande exército está acampado. O inimigo está tentando de qualquer maneira destruí-los. A Bíblia diz que Davi chegou naquele dia e disse para os seus 3 valentes: ah, meu Deus, deu-me vontade de beber das águas que estão em Belém. Davi só disse isso.
Senti vontade de beber das águas que estão em Belém. Aqueles 3 valentes saíram sem falar nada. Atravessaram, não sei como, Deus sabe. A barreira do inimigo foi lá e quando trouxe a água, disseram: meu Senhor, o Senhor disse que queria água de Belém, a água está aqui. Davi naquele momento entrou em estado de choque, porque quando ele olhou o tamanho do exército que estava naquele lugar, e eles de uma forma conseguiu transpor aquele exército, Davi olhou e disse: eu não sou digno de beber essa água custou a própria vida de vocês, eu não sou digno de beber essa água, eu não mereço. E a Bíblia diz que ele derrama no altar de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que dão a vida, pessoas que dão a vida pelo seu próximo, pessoas que é amigo de verdade, não é amigo da onça, não é amigo interesseiro, é amigo de verdade, é amigo que faz aliança, não é amigo que qualquer coisinha que acontece, eu quero minha carta, eu estou indo. Não, isso não é amigo de verdade. O Senhor está em busca de um povo fiel a Deus. Aleluia. Nós já estamos quase encerrando aqui. Daniel capítulo 6, versículo de número 7 a 10. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Israel, do povo de Deus, eles são cativos pela Babilônia. E eles são levados para uma terra distante, estranha, onde tinha costumes diferentes. É tanto que o nome dos Sadraque, Misael foram mudados por causa do costume. São nomes pagãos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não tem problema não, pode até mudar o teu nome, mas o conteúdo ainda continua sendo o mesmo. Pode até te taxar de algum nome que ninguém quer nem ouvir. Aquele pastorzinho, aquele obreirinho, aquilo ali, fica tranquilo, porque o conteúdo continua sendo o mesmo. É diferente dos fariseus, dos publicanos, daqueles que ficavam na esquina, só tinha aparência, mas dentro era vazio. A igreja de Cristo tem a presença do Espírito Santo. O Senhor nessa noite está dizendo: não te preocupa onde você mora, não te preocupa com quem você trabalha, com quem você anda, conforme qual o tamanho do seu salário. Não preocupa não, porque o importante você já tem. Você tem a graça, você tem a presença de Deus, você tem a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que chegando naquele lugar, eles separam jovens para que pudessem prestar serviço. E a Bíblia diz que Daniel, mesmo estando lá junto com alguns companheiros, eles decidiram não se contaminar com a iguaria que o rei oferecia. E aquele chefe concordou com eles. E a Bíblia diz que passando alguns dias, eles estavam formosos e mais bonitos. De sorte que quando eles se apresentaram ao rei, foram escolhidos. Só que o que fez que escolhessem aquele jovem, o próprio Daniel, não foi a beleza exterior, era o que tinha dentro dele. Porque o inimigo, ele sabe quem é que é capaz. Ele sabe da capacidade que você tem. Ele sabe da preciosidade que você é. Ele sabe. Muitas das vezes nós achamos que não valemos nada. As pessoas que estão ao nosso redor não vê isso, mas o mundo lá fora vê como você é importante. É isso que Deus nessa noite está dizendo. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei, mesmo estando numa terra distante. Meu irmão, você que é crente aqui, você é crente no Piauí, você é crente em Belo Horizonte, você é crente na Bahia, você precisa entender que você foi chamado a ser fiel. Ser fiel diante da igreja, diante do pastor, isso não resolve nada. O importante é quem você é quando você sai lá fora, quando você anda lá na rua. Isso é que vai mostrar verdadeiramente quem você é. E a Bíblia diz que eles não se contaminaram. Por causa disso eles cresceram. E a Bíblia diz que então
ajuntaram contra eles capitães, príncipes, conselheiros, governadores, reuniram todas aquelas autoridades, chegaram até o rei Dario e disse: olha, Dário, levanta um decreto para que ninguém adore nenhum Deus a não ser somente a ti. Mas por que eles fizeram isso? Porque a Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, com a janela aberta, a banda de Jerusalém. Eles disseram: nós temos que pegar ele nessa fraqueza, porque ele ora. Então, se o decreto é para ninguém adorar nenhum tipo de Deus, e Dário, ele tinha um amor muito grande por Daniel, mas ele assinou, ele foi iludido e enganado por aqueles que diziam ser amigo deles. É assim que acontece. Todas as vezes a gente pensa que tem amigos do nosso lado, mas estão nos induzindo a tomar atitudes erradas. E quando ela é tomada, então trouxeram, agora eles vão lá, pega Daniel orando, porque o que Daniel vai fazer? Orar. Então ele diz: olha aí, rei, foi pego orando, buscando a outro Deus que não é o Senhor. O coração de Dário fica partido, mas ele pega Daniel, lança na cova, coloca a pedra. E a Bíblia diz que naquela noite o rei foi para casa, para o seu palácio, mas o rei não quis comer, o rei não quis que nada se apresentasse a ele. Aquela noite, eu acho que foi a noite mais longa que Dário viveu, porque ele dizia: eu sei que o Deus de Daniel é grande, mas não sei o que aconteceu com Daniel. Quando ele aproxima pela manhã, ele vai depressa, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso Deus não te livrou dos leões, da cova dos leões? Aí Daniel diz: ó rei, aqui eu estou. O Deus que eu sirvo enviou um anjo, e o anjo não permitiu que o leão chegasse a mim. Fidelidade a Deus. Então a Bíblia diz que agora então vai chamar Daniel para fora, mas vai pegar todos aqueles com as suas famílias, todos os seus filhos e parentes, e lançarem na cova dos leões. Meus amados e queridos irmãos, sabe por que não comeram Daniel? Porque quem anda na presença de Deus anda por fé, e vive na presença de Deus não anda na carne, anda no Espírito. E o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, mansidão. Mas o fruto da carne é tudo contrário, é tudo que não presta, é impureza, é lascívia, é cobiça, é olho grande, é inveja, é prostituição. Então agora vem o cardápio dos leões, carne pura. Quando joga aquela turma, antes que ele chegasse embaixo, o leão já voa em cima e despedaça e quebra-lhe os ossos, porque assim Deus faz com aqueles que levantam com quem é fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Não adianta levantar com quem Deus fez promessa. Meus irmãos, vamos ficar atentos como que tipo de crente nós temos sido. Talvez nada está dando certo, as coisas não estão acontecendo por causa da nossa infidelidade. É por isso que muitas pessoas estão chorando, pessoas estão descabelando-se, porque são infiéis a Deus. Estão plantando sementes que quando elas chegam são tempestades terríveis. E não há oração que possa apaziguar a tempestade enviada por Deus, permitida pelo Senhor. Agora, nós falamos aqui sobre pessoas fiéis, mas deixa eu te falar, para quem pratica fidelidade, recebe algum tipo de recompensa? Porque tem gente achando que estão se dando bem com a mentira. Pastores, tem gente achando, dizendo que o mundo é dos mais espertos. Ele é um tolo e não sabe. Então, tem pessoas que não recebem, por quê? Porque são pessoas que estão fazendo totalmente contrário àquilo que Deus ordena fazer.
Agora deixa eu te falar uma coisa. 2 Samuel 9, do 1 ao 7. A Bíblia vai falar, e nós falamos no começo, que havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas fizeram uma aliança. E quem faz aliança esquece? Saul era rei ainda? Não. Jonatas era rei, era príncipe? Não. Por quê? Estavam mortos, não é verdade? Ué, já morreram mesmo, eu vou continuar sendo fiel? Não, a Bíblia diz que ele se lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas. O Espírito Santo não deixa ninguém esquecer do compromisso que nós fizemos um dia. É porque assim, quando Davi fez aliança, ele era apenas um fugitivo, não tinha sentado o trono. Agora ele está em pleno, o pináculo do seu reinado, está bem, está sentado, estabelecido. Ele poderia ter se esquecido, mas a Bíblia diz que ele faz o quê? Alguém da casa de Saul que eu possa então abençoar. Aí alguém diz assim: tem um moço aí chamado Ziba. Nós falamos aqui numa reunião de obreiro que Ziba é o obreiro esperto, malandro. Porque Ziba estava comendo na terra que era de Mefibosete. E ele lá numa terra chamada Lodebar, uma terra de esquecimento. Quantas pessoas trapaceam outras, estão no posicionamento que outras deveriam estar, enquanto outras estão desfavorecidas, sofrendo. Mas fica tranquilo, porque mesmo em Lodebar, o rei vai mandar te buscar. Agora eu fico pensando, depois de anos que se passaram, lá vem a carruagem real, bonita, passando naquele lugar simples, e o povo olhando, falando: mas que negócio é esse? Será que veio matar alguém, ou veio jogar alguém? Alguma coisa vai acontecer. Quando procura aquele moço simples, que estava com os pés quebrados, ali já tinha um filho chamado Mica, porque ele já tinha uma criancinha também. Agora ele chega com a sua família: que negócio é esse? Que alvoroço é esse? Quando ele se aproxima, é a primeira palavra que é falada a ele: olha, o rei manda te chamar. Se organiza. Quando ele chega diante do rei, está tremendo, não está sabendo: eu sou apenas um cão morto, quem sou eu, meu rei, para estar diante de ti? Ele diz: por amor a Jonatas, eu vou retribuir tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que era dos seus pais, eu restituo a você fidelidade. Vale ou não a pena ser fiel? Porque a verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre prevalece. Ela é como uma boia, pode afundar ela, pode levar para as profundezas do mar, mas quando soltar ela lá, ela vem à tona. É assim que é a verdade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser esclarecida. E quando chegar por sua fidelidade, Deus vai te chamar à mesa do rei. A partir de hoje não és mais tu esquecido, não és mais escravo. Senta à mesa, e na mesa todo mundo é igual. Olha para o teu irmão e diga assim: quando estiveres à mesa, serás igual ao seu Senhor. Você já viu alguma deficiência de alguém estando sentado à mesa? Não, ele é igual a todo mundo. Só quando ele sai de lá que alguém percebe. Então você vai se assentar à mesa se permanecer fiel ao Senhor. Olha o que diz aqui ainda para quem é fiel. Apocalipse 3,12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá, e escrevo, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Se você permanecer fiel, você tem recompensa. O Senhor tem vitória para quem é fiel.
Meu irmão, em nome de Jesus, não queira a queda de ninguém, não queira o mal de ninguém. Se alguém quer fazer mal, deixa ele fazer só. Sai fora, não acompanhe o mal feito, porque mais cedo ou mais tarde a mão poderosa de Deus vai chegar. Olha bem, 2 Reis 20, do 3 ao 6, a Bíblia diz que um moço chamado Ezequias, rei, que reinou no lugar do seu pai chamado Acás. Acás foi um dos piores reis que reinou em Israel, que foi rei naquela época, um dos piores reis se chama Acás. Acás fez tudo que não prestava, fez tudo que não deveria se fazer. E a Bíblia diz que o filho dele, chamado Ezequias, quando tomou posse do governo, foi lá, arrancou a idolatria, tirou tudo que era errado e começou a fazer tudo certo. Está tudo no lugar certo. Podia ter continuado aquilo que o pai tinha começado. Não, está muito bom. Aqui é o pecado que vai para... Não, aqui não haverá mais pecado, não haverá mais idolatria, não haverá mais bosques de adoração a outros deuses. Todos aqui vão adorar o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz que o reinado dele também houve algumas perseguições, e Deus deu livramento a Ezequias. Mas agora a Bíblia diz que ele está em sua casa, no seu lugar, nos seus aposentos, e vai entrar ali o contemporâneo dele, o profeta chamado Isaías. Isaías, aquele mesmo que profetizou que as lanças dos assírios não entraria para dentro do muro de Jerusalém, é o mesmo que agora vai lá para dizer: prepara a tua casa, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E assim falou o profeta. Eita, meu Deus do céu, o profeta se coloca na posição e vai saindo embora. A Bíblia diz que aquele que era fiel, aquele que serviu a Deus com diligência, com amor no coração, agora ele olha e diz: Senhor, eu não fiz nada de errado, Senhor, tu sabes do meu coração. E a Bíblia diz que então chorou Ezequias muitíssimo. Não foi um chorinho qualquer, chorou muito, soluçou. E a Bíblia diz que, estando ainda Isaías antes de sair do pátio, Deus apresenta a ele e diz: volta lá, porque eu quero agora acrescentar mais 15 anos de vida ao meu servo. Quando Isaías se apresenta a ele, diz: Ezequias, fica tranquilo, porque achaste graça diante do Senhor, e 15 anos mais ele acrescenta sobre a tua vida. Vale a pena ser fiel. Olha para o teu irmão e diga assim: aquele que é fiel no dia da adversidade, Deus vai te livrar. É assim que Deus faz. Você poderia dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite, porque Ele é fiel. Oh, aleluia. Então vale a pena ser fiel? Vale, olha aí. Recompensa tanto para Mefibosete como para Ezequias. Não deixa ninguém contaminar o seu bom pensamento. Não deixa ninguém fermentar a sua vida. Não queira nada que é dos outros. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Mas essa é uma realidade, pastores, que não está acontecendo hoje. É pessoas cobiçando aquilo que é dos outros. É como Acabe cobiçando a vinha de Nabote. Eu quero. E até chorou e não quis comer. E a mulher tem que armar uma armadilha para favorecer o gostinho de Acabe. Mas depois ele pagou um preço por isso. O moço morreu, mas permaneceu fiel a Deus. Perdeu a vinha, mas não perdeu a fidelidade. Perca o que for, mas não perca a santidade, e que o seu nome permaneça escrito no livro da vida. Para quem é fiel, Mateus 25, 21, nós estamos encerrando. Só mais 2 versículos. O Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito Deus vai te colocar. Quem multiplica é Deus. Quem abre porta de emprego é Deus. Só que Deus requer daqueles que são seus dispenseiros fidelidade. E é o que não está acontecendo. Tem pessoas que estão agradando maridos, pecando para agradar marido. Não faça isso. Não agrade o seu marido ou a sua mulher, agrade ao Senhor. E por causa disso, muitas coisas não estão acontecendo. Tem pessoas dizendo assim: não tem nada não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O Senhor nessa noite está dizendo, Ele requer fidelidade dos seus dispenseiros. Você precisa ser luz, você precisa ser sal, você precisa ser diferente. Nós precisamos pedir a Deus cada dia graça e força, para que nós possamos nos aproximar cada dia mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ser colocado sobre o muito, diz a promessa de Deus. E para encerrar, Deus diz assim, que Ele vai te dar privilégio para participar do governo de Deus. Irmão, você sabe o que é participar do governo de Deus? Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Deus lhe dará a posição de honra. Você terá a posição de privilégio, se você ficares fiel e permaneceres leal a Deus. Fica de pé, para nós fazer uma oração. É interessante, meus queridos e amados irmãos, que há tanta coisa para a gente ficar fiel com um amigo, com um irmão, permanecer fiel com Jesus, permanecer fiel no nosso relacionamento, na nossa vida conjugal, familiar, ser fiel nas nossas finanças. O importante é permanecer fiel a Deus. Se você quer ter resultados positivos na sua vida, seja fiel a Deus. Não faça nada para agradar homens, não. Se você fizer só para agradar homem, você não recebe nada, já recebeu a recompensa. Mas se você fizer para agradar a Jesus, se você fizer para desfazer todo o ego, porque tem pessoas que precisam arrancar o ego de dentro de si, tem que liberar o perdão, tem que abrir o coração, tem que ser humilde, porque para subir primeiro tem que descer. Quando ele chegou até Zaqueu, ele não disse sobe, não, ele disse desce, desce. Mas esse aí é homem rico, homem que tem, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Quando se desce, o coração se abre, a porta se abre, de Apocalipse 3:20, e o Senhor entra nessa casa. E o Senhor quer ceiar contigo, e você vai ceiar com Ele. Zaqueu experimentou esse ceiar com Ele, e ele ceiar com Jesus, quando a Bíblia diz que, não sei a que horas da noite, na casa de Zaqueu, depois da conversa de Jesus com ele, o Espírito Santo tocou forte na vida dele. Aí ele olhou assim e disse: eu não presto para nada. Meu Deus, esse homem falou tudo que eu faço e que eu sou, mas a partir de hoje ele vai declarar, cheio do Espírito Santo agora. Já não era aquele Zaqueu que estava em cima da figueira brava, era um Zaqueu transformado. Ele disse: se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu quero restituir 4 vezes mais, eu quero restituir. É assim que acontece na vida de alguém que Jesus entrou, e ele agora vai mudar, vai ser diferente. Ele diz: a partir de hoje eu vou ser diferente, eu vou andar diferente, eu vou louvar diferente, eu quero ser diferente, eu quero fazer aquilo que eu nunca tinha feito, eu quero fazer tudo aquilo que é bom, eu quero pregar, eu quero anunciar, eu quero amar, eu quero visitar, eu quero
quero ajudar aquele que necessita, eu quero fazer tudo. Sabe o que é isso, irmão? Presença do Espírito Santo, graça do Espírito Santo. E nessa noite Deus está quebrando muitas barreiras aqui. Espírito Santo de Deus, que conhece o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada um de nós, Senhor, entra agora com providência, Senhor. Entra agora com as tuas mãos fortes, vai tocando na vida desse pastor, toca na vida dos pastores da tua casa, Senhor. Toca na vida dos anjos, ó Pai, que foram constituídos sobre cada congregação nessa cidade. Senhor, tu sabes, meu Deus, do que eles necessitam nessa noite. Eu não sei, meu Deus, aquilo que foi invertido contra a vida deles, mas o Senhor é um Deus que conhece e sabes, ó Pai, aleluia, da necessidade dos teus filhos. E nesta noite, Pai, eu quero orar e apresentar os teus filhos diante do Senhor. Cada obreiro, cada pastor, cada missionário, cada evangelista, cada diácono, cada diaconisa, meu Deus, cada membro, cada novo convertido, cada criança, Jesus, aquele que ainda está no ventre, Senhor, toca com as tuas mãos forte nessa noite, faz um milagre, toca, Jesus, de forma gloriosa. Espírito da fidelidade, ensina-nos a ser fiel a Ti, ensina-nos a estar diante da Tua presença a cada dia. Pai, agora eu abençoo a Tua igreja, eu profetizo a bênção do Senhor, e que aquele que não tinha vai ter, aquele que não era fiel vai ser, aquele que tinha tristeza e mágoa não tem mais. Em nome de Jesus, hoje seja diferente a tua vida, seja diferente o teu ministério na terra, seja diferente, aleluia, o teu andar, o teu levantar, o teu deitar, aleluia, seja recheado, seja repleto da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está no meio da congregação. Oh, aleluia, eu sinto a graça dele aqui. Ele vai começar a tocar agora, ele vai começar a tocar vasos aqui, Deus vai começar a tocar vidas aqui. Prepara para receber de Deus o toque do Espírito Santo. É agora. Vai quebrando a pedra do coração, vai quebrando a pedra, vai quebrando a pedra, vai desfazendo a pedra. Espírito Santo, a tua palavra, Jesus, foi pregada. A tua palavra é o martelo, a tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Vai quebrando a pedra, e ainda que o coração esteja ainda enegrecido e duro, troca o coração de pedra por um coração de carne agora. Faz a obra, Espírito Santo. Pai, esse culto é culto que vai ser marcado e vai marcar a vida das pessoas que vieram até aqui nessa noite. Perdeu aquele que não veio, perdeu aquele que ignorou esse culto. Ai, cachoba da garabassuriebiandaraia, alabandagassuriebiandaraia. Se tu adorar, ele é Deus. Se tu não adorar, ele continua sendo o mesmo Deus. Se o teu problema é grande, ele continua sendo Deus. Se tu está magoado, ele continua sendo Deus. Se tu andas machucado, ferido, ele ainda continua sendo Deus. E ele está dizendo que não depende de você para que a obra seja manifesta nessa noite, porque ele assopra no meio da igreja, e quem tem a presença do Espírito Santo adora o nome dele aí. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus, que coisa linda é essa? Que coisa linda, aonde há fidelidade, há fé, aonde há fé, há milagre, e aonde há milagre, há mover do Espírito Santo. E eu vejo pela fé que o Espírito Santo está levantando nessa noite um novo exército, não um exército falido e perdido, um exército renovado, um exército novo, um exército regenerado pelo poder e a glória de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
ser fiel com o teu próximo, ser fiel com o ministério, ser fiel com o Senhor, ser fiel com a família, ser fiel com o Estado, ser fiel com a cidade, ser fiel com os governantes. A tua palavra não é vento, a tua palavra não é sem peso, a tua palavra, ela tem peso diante de Deus, a tua palavra tem força no mundo espiritual. Então abre a tua boca nessa noite, profetiza sobre a tua própria vida, que Deus vai fazer reviver. Vai para lá, Satanás, vai para lá, Satanás. Hoje não tem lugar para ti. Aqui a igreja está adorando, a igreja está clamando, a igreja está glorificando. Escuta só, tira essa pornografia diante dos teus olhos. Tira, 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 tira. O Senhor da igreja é o Deus que é Deus entre quatro paredes, é o Deus que continua sendo Deus dentro de casa, dentro do quarto, na sala, na cozinha. Ele é Deus, Ele é Deus. Quem é casa de Deus vai dando glória. Quem é, aleluia, propriedade dele vai dando glória. Eita glória, estou sentindo Ele aqui, estou sentindo Ele aqui nessa noite. Ei, 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 ei. Não chama o mal de bem, não chama o que é certo de o que é errado de certo, não. Como é que as coisas vai dar certo olhando essas coisas? Imundícias, sujeira, e ainda diz que é vaso, ainda diz que é cheio. Fidelidade. Deus está nessa noite requerendo fidelidade. Ei, cuidado, cuidado com o seu relacionamento. Se comporta, toma posição para que o Espírito Santo entre na sua casa e faz morada lá. O meu filho está perdido. Aí está acontecendo. Isso aconteceu. É Jesus dizendo: desperta, igreja. Desperta, igreja. Acorda, igreja. O Senhor da ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chegando. E Ele está chamando íntegros, fiéis, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ei, levanta a tua mão nessa noite, as duas mãos. Levanta as tuas mãos. Só quem tem coragem, levanta as duas mãos. Só quem é corajoso. Essas mãos foram a Lamadagastúria canta feita para abençoar. Essas mãos foram feitas para fazer a obra. Essa mão aí, aonde ela tocar, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, Jesus passa o sangue dele nessa noite, e ele vai purificando aquilo que não presta, aquilo que não agrada o Senhor. Vai embora agora em nome de Jesus. Sai! Sai e abençoa. Ora, mas senta dando glória. O Espírito Santo, coração de pessoas aqui foram fechados, e pessoas disseram: eu não faço mais nada pelaquela obra. Mas eu te digo uma coisa: quem te deu foi Deus, e quem tem autoridade para tirar o que Ele te deu é Ele. Então não ignore aquilo que é do Senhor, e o Deus de Israel vai fazer coisas grandes na sua vida. Há uma oportunidade aberta. Cancele aquilo que estava no coração, joga tudo para fora e seja uma nova pessoa. Olhe o seu irmão, segura na mão dele, quem está do seu lado, e diga assim: vale a pena ser fiel, porque o nosso Deus
Ele é fiel. Sim,